Tem dois exemplos que eu quero falar sobre isso com você, que eu estava de fora da situação, então eu pude ver melhor, tá? Quando a gente está dentro da situação, às vezes a gente não enxerga tão bem. Eu trabalhei muito tempo, né, com empresas, e um dia eu estava conversando com um empresário, duas situações diferentes, tá? Só para você entender. A primeira vez eu estava apresentando o trabalho para o proprietário da empresa, e aí eu estava esperando tudo, ele estava conversando com um funcionário, tá? E deu para ouvir a conversa. E aí ele perguntou assim, olha, é verdade que você estava andando com um caminhão da empresa em alta velocidade? Aí o funcionário meio assim, assustado, porque ele não estava esperando aquilo, né? E aí ele falou, não, patrão, jamais. Eu ando sempre devagar, né? E ele falou, olha, eu quero confiar em você. Só que quem me ligou hoje foi o prefeito da cidade, né, que é meu amigo, e o governador, que também é meu amigo. Eles estão mentindo? Aí a pessoa ficou toda errada, o funcionário falou, patrão, talvez em algum momento eu tenha dado uma acelerada, tal. Só que ainda assim ele não admitiu, né? Ele buscou a cartela dele ali de opções de desculpas, ele falou que era porque estava com pressa, tinha que entregar não sei o quê. E aí ele não fez o mais importante, que era se desculpar e admitir. E aí ele perdeu credibilidade naquele momento com o proprietário da empresa, né? E não preciso conhecer esse funcionário para saber que ele faz isso em tudo na vida dele. Com a esposa em casa, com os filhos, com os colegas, com todo mundo, entendeu? E uma outra situação, eu também estava numa empresa apresentando trabalho, de repente bateram na porta e era um funcionário, era um mercado, tá? E ele trabalhava como alguma coisa lá, reposição, alguma coisa, e aí tem a garrafa de café, né, que fica para os funcionários lá na cozinha. E aí ele bateu na porta e falou, com licença, patrão, é o seguinte, eu quebrei a garrafa de café lá da cozinha, mas o senhor pode descontar do meu salário, tá? Eu acabei deixando cair, foi sem querer, mas foi minha culpa. E aí, como o proprietário estava conversando comigo, ele falou, não, depois a gente vê isso, depois eu vou conversar com você, depois a gente vê sobre isso daí. Aí ele pegou e saiu. Quando o funcionário saiu, ele falou bem assim pra mim, eu nunca vou esquecer. Tá vendo esse funcionário aí? Ele é um funcionário de ouro. Porque quando ele erra, ele admite. É um erro pequeno, é quebrar uma garrafa de café. Não é tão caro. Só que quando acontecer alguma outra coisa e ele falar que não foi ele, eu acredito. Porque ele me passou confiança agora. Se ele tivesse negado, escondido, a garrafa tivesse ficado lá, ninguém admitisse, se ele falasse alguma coisa, eu nunca iria confiar nele. Vocês percebem? Então, naquele dia, eu recebi uma grande lição em relação a isso. Já era um processo que eu estava buscando, mas naquele dia abriu muito a minha mente, sabe? Então, foi uma coisa tão pequena, não é? Só que as coisas pequenas crescem. Então, ele confiava naquele funcionário. Era um funcionário com uma função simples, mas tinha grandes chances do quê? De crescimento. Porque ele passava o quê? Credibilidade, passava confiança. E ele venceu isso, aquele funcionário venceu isso, né? Ele erra, ele sabia que ele ia errar e ele podia admitir isso. Só que é uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? E é muito mais fácil, você viu que fácil? Ele chegou lá, bateu o patrão, fui eu. Quem faz isso se mostra uma pessoa evoluída. Aquele funcionário simples do mercado se mostrou mais evoluído que muitos empresários que se dizem grandes coisas. Entende? Então a evolução, se você não entende sobre isso, não há evolução. Em qualquer parte da tua vida, tá? Não só no teu casamento, em tudo. E naquele dia eu tirei um grande peso das minhas costas. E hoje eu quero tirar esse peso das suas costas também. Você vai ser um imã de atrair boas vibrações, de pessoas acreditando em você, de pessoas confiando em você. E você vai ser uma pessoa que soluciona coisas rápidas. Porque você não se julga melhor. Você erra e você admite.